Hora de conversar com Carlos Andreasa, da Alcolumbre convoca a sessão do Congresso para concluir acordos sobre emendas. É justo dizer que estamos discutindo o quão disfuncionais seremos no futuro, Andreasa? Bom dia para você. Tem que ligar o microfone, né? Bom dia Megali, bom dia pessoal. É justo dizer que nós estamos debatendo, que veremos ser votado hoje, a continuação do esquema do orçamento secreto, que não é só secreto, é também autoritário. Há um projeto de resolução do Congresso Nacional, sessão conjunta marcada para essa manhã, para votar aquilo que foi acordado com o Supremo Tribunal Federal e também com o governo federal, com o Executivo. O que foi acordado? E as palavras comunicam muito. Mais transparência sobre emendas parlamentares. Em matéria constitucional, porque a origem dessa crise é o Supremo, na figura do ministro Flávio Dino, chancelado pelos pares, exercendo corretamente o controle de constitucionalidade. Depois, lamentavelmente, subordinando o controle de constitucionalidade à negociação política. O Supremo abriu uma mesa de negociação política. Em matéria constitucional, porque a gestão autoritária e opaca das emendas parlamentares, que tem por expressão máxima o orçamento secreto, essa gestão fere vários princípios constitucionais, entre os quais o princípio da eficiência na administração pública, da publicidade, daí porque também, embora não seja um princípio declarado, a transparência. Nessas matérias, Megali, não existe mais ou menos transparência. É um princípio constitucional, são princípios constitucionais. Ou é transparente, absolutamente, ou não é. Mas a conversa, a trama da palavra, é pela mais transparência. Então, se eu estou aqui, eu gosto de usar essa imagem. Eu estou aqui no estúdio da Band News FM no Rio de Janeiro. Se ficar escuro completamente, breu total, noite, não tem uma luz aqui. Se eu coloco uma luzinha ali na ponta, no cantinho, eu vou dar mais transparência, não vou? Vou iluminar ali o canto. Mas e o restante? Continua escuro. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão negociando, subordinando o controle de constitucionalidade à negociação, com a participação do Supremo, botando um pouco mais de luz num canto. Então, vamos dar alguns anéis. Emendas PIX. Emendas PIX é o suprassumo do esculacho ao princípio constitucional. Você manda dinheiro público, na forma de emenda, para um lugar na ponta, sem nenhum vínculo. Para o prefeito, para quem recebe, fazer o que quiser, contratar como quiser. Não tem nenhuma vinculação a uma licitação, a uma obra já iniciada. Isso é o suprassumo do esculacho. Então sobre isso nós vamos mudar. Não, vamos mudar. Poxa, é o caso até de agradecer. Obrigado. Então a emenda PIX é um anel que foi dado. Se atende algumas vaidades, atendidas também as vaidades do ministro Flávio Dino, mas na prática, o que se vai votar hoje, com mais ou menos acordo, o que se vai votar hoje é a continuação do esquema do orçamento secreto. E mais, em determinado momento, nesse texto, porque aí circulou, a imprensa denunciou, circulou um texto preliminar, antes de ser protocolado, do que seria esse projeto de resolução. Tinha lá a declaração de tutela aos fiscais do parlamento, aos consultores parlamentares para o orçamento, que são fundamentais porque atuam com autonomia. Muitas vezes as denúncias que surgiram sobre orçamento secreto, emendas do relator, tiveram origem no trabalho desses consultores legislativos, repito, autônomos, da Câmara e do Senado. Aí Davi Alcolumbre, que foi eleito para isso, ele se tornou presidente do Senado de novo para isso, assim como Hugo Mota, o mandato é para isso. É para garantir a continuidade do orçamento secreto. Davi Alcolumbre, autor desse projeto, resolveu criar a figura de um secretário de orçamento subordinado a ele, que seria uma espécie de filtro político à atividade técnica desses consultores. A imprensa denunciou, botou a boca no trombone, os deputados não gostaram e aí essa parte caiu. Mas veja, os deputados não gostaram pelas razões erradas. Se fosse subordinado esse secretário a Hugo Mota, talvez eles gostassem. É porque eles perceberam que isso daria mais poder ainda, se é possível, a Davi Alcolumbre. Essa parte caiu, mas o mais importante continua. Eu vou repetir aqui. A superfície de atuação, de operação do orçamento secreto hoje é a tal da emenda de comissão.
Na versão 1.0 foi emenda de relator, depois foi a emenda RP2, que é aquela ligada aos ministérios, operada pelos ministérios, e aí finalmente se chegou ao modelo emenda de comissão. O Supremo foi para cima em certa medida, ficou difícil a operação da fachada, porque como é secreto tem uma fachada, e tem alguém que carimba, que assume a autoria para que não se saiba quem é o verdadeiro autor. Então agora continua a superfície sendo a emenda de comissão, mas essa resolução propõe um escândalo já denunciado desde o ano passado, que é uma espécie de atividade parasita sobre a emenda de comissão, criando uma modalidade de emenda informal que não existe, é a emenda de bancada partidária. Então o líder partidário vai usar a superfície da emenda de comissão para indicar destino de emenda, servindo como uma nova fachada, é inacreditável, mas precisa ser denunciado, servindo como uma nova fachada para encobrir quem são os verdadeiros autores, aqueles que disparam as emendas para as suas pontas, para as suas paróquias, para os seus espaços de poder. Então o problema do orçamento secreto que continua não é só o secreto, não é só a opacidade, é também a natureza autoritária. É essa que Davi Alcolumbre exerce como ninguém. Tem poucos donos do parlamento, são aqueles 3 ou 4, Alcolumbre entre eles, que dizem qual é o deputado que pode, sem ser descoberto, daí porque o caráter opaco do troço, quem é o deputado que pode e quem não pode mandar emendas parlamentares, essas que não são impositivas, para as pontas. E essa resolução que se vai votar hoje mantém isso intocado e cria esse esquema parasitário, a emenda de comissão, a emenda que não existe, mas que está sendo formalizada, né, nessa resolução, não existe a tal da emenda de líder de bancada partidário. Onde já se viu isso? Mas é assim que a gente vai. Outra coisa. E estão garantindo também, sempre, né, de partida, pelo menos 50... A gente está discutindo questão fiscal aqui, o país quebrado, sem dinheiro para as coisas, tendo que tirar dinheiro do orçamento do Bolsa Família. Estamos garantindo de partida 50 bilhões de reais, pelo menos, para emendas parlamentares. E crescendo, porque o reajuste está garantido. Eis a disfuncionalidade como política de Estado, né? Países muito mais eficientes reservam algo em torno de 0, algo para essas emendas. Nós colocamos lá na casa dos 20% do orçamento. Não há a menor possibilidade que isso dê certo. O Andreasa, trocando de assunto, você sabe que hoje, lendo as repercussões da infeliz frase de ontem de Lula sobre Gleisi Hoffmann, aquele elogio meio torto, quando li aquelas repercussões assim, vocês têm saudade, né, das grosserias do Bolsonaro, isso que era bom, me lembrei da muito bem escolhida frase que dá título ao seu livro, Se Reclamar, Bolsonaro Volta. Pois é. Não é bem isso? Dose, cara. É dose. Mas o presidente Lula disse o que ele disse. Então, já que você falou, me dá um minuto, porque eu vou lembrar. A frase não precisa de comentário nenhum do presidente Lula. Certo? Só que a diferença é que, fosse Bolsonaro a falá-la, o Brasil estava parado. Como é Lula, todo mundo fica dando conselho de marketing para Lula. Presidente, poxa, isso é ruim para sua imagem, pega mal para sua imagem, não pode falar assim, tem uma mudança de tom, né? Mas olha a fala aqui, só me permita, já que você me provocou, a culpa é sua, Megali. Abro aspas para o presidente. É muito importante trazer aqui, que era o evento lá de apresentação do programa novo de crédito consignado para empregados do setor privado. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque uma coisa que eu quero mudar, estabelecer relação com vocês. Por isso o quê? Para estabelecer relação com vocês, os presidentes das casas parlamentares. Por isso, coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, porque não quero mais ter distância de vocês. Poderia dizer, coloquei essa mulher competente, essa mulher influente, essa mulher que presidiu o partido, é um sinal de prestígio para o meu Ministério de Articulação Política. Poderia adjetivar de várias maneiras as razões por que escolheu Gleisi Hoffmann. Escolheu essa mulher bonita, sugerindo a mulher bonita como isca para atrair a atenção dos presidentes das casas parlamentares. Isso seria um escândalo em outro momento. Agora não, agora é um deslize. É o presidente que fala de improviso. Não pode. Alô, Sidônio Palmeira. Beijo, tchau. Não, beijo, tchau, nada. Se criticar, volta Bolsonaro aqui. Volta. Esse era o gancho lançado no Rio de Janeiro aqui, com muito sucesso. E a gente faz agora o convite para quem está em São Paulo, Andreasa. Pessoal, segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 17 de março, na livraria Travessa, também livraria de rua, de Pinheiros,
às 19 horas, 7 horas da noite, vou lançar Se Criticar, Bolsonaro Volta. Aqui no Rio foi um sucesso. Atenção, família Band News de São Paulo, aquele que apela, né? Aqui no Rio foi um sucesso, todo mundo compareceu. Depois ainda teve chopp, tá? Foi todo mundo pro Jobi comemorar. Então, conto com vocês, tá? Você sabe que muito obrigado pelo espaço. Eu sei que você não gosta muito, mas tem um Belmonte ali do lado, tá? Dessa livraria. Não, Pertinho, eu gosto. Coisa de 2 quadras. Não, Megali, tendo chopp e a companhia de vocês, eu tô dentro. Pronto. Boa.